tocar com vocês neste vídeo, meus amigos, minhas amigas, sobre essa vitória do Palmeiras. Espetacular contra o Botafogo, né? O nome disso é espetacular. Numa partida, meus amigos, que lembrou muito o futebol romântico, né, do passado, né? Mas bem no sentido positivo aí, claro. Que muita gente ainda não gosta quando um jogo apresenta ali um número de gols, né? Enorme, como 7 gols e tal. Muita gente não gosta, né? Como se a gente não... Acho que é um pouco de trauma, né? Levamos 7 aí de uma seleção aí, né? Numa Copa do Mundo aí, num certo país aí, né? Não tem como não gostar de ver a bola dentro do arco, né? Por vários aspectos, né? Quando a bola entra no gol, ela mexe com as emoções. Boas ou ruins, mas mexe com as nossas emoções. Acho que a pior coisa que há é quando o jogo fica naquele 0 a 0, engessado, ninguém quer nada com nada, tal. Diverso, bem diverso disso. É quando a gente tem um número de gols como esse aí, né? Numa partida em que tivemos ali, gente, duas grandes equipes de futebol. Talvez a gente possa configurar dessa maneira aí, né? Tivemos, num certo tempo da partida, a melhor equipe do futebol brasileiro, né? Jogando a melhor equipe do futebol brasileiro nessa temporada, a melhor equipe do futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro. O líder, Botafogo, né? Sensacional a partida do Botafogo. E o que a gente viu ali, naquele primeiro tempo, algo extremamente espantoso para torcedores do Botafogo e também para os palmeirenses, era algo que ninguém imaginava, né? Que o Botafogo conseguisse fazer diante do Palmeiras, veja, com tanta facilidade. Com tanta facilidade. Foi impressionante como o Palmeiras entrou lento, um tanto quanto desatento, e com uma formação em campo que não estava absolutamente funcionando para nada. Nada. Né? Nada. Com os zagueiros completamente desatentos, assim, para esquecer o que foi a zaga do Palmeiras nessa partida, com exceção do Murilo, né? Que o Murilo, gente, que o Murilo foi sobrecarregado nessa partida, tentando corrigir erro de um ou outro ali, de Luan, do Gomes, né? Mesmo o Gomes, mal também na partida, né? Impressionante. E o que a gente via era que o Palmeiras definitivamente estava dizendo adeus para qualquer possibilidade de título de Campeonato Brasileiro, não somente em virtude do resultado que sairia dessa partida, mas também em virtude do desempenho, que era vexatório. Vexatório. Mas a gente não está falando em voleibol, né, em basquetebol e outros esportes, com todo o respeito que eles nos merecem. Estamos falando, meus amigos, do maior esporte que existe na face da Terra, que é o esporte bretão, o futebol, né? E futebol prega muitas surpresas para os desavisados, né? Para aqueles que às vezes deixam de acreditar em algumas coisas, enfim. O que a gente viu nessa partida foi justamente isso, né? Foi mais uma pregação de peça aí do futebol para os desavisados, né? Enfim. E aí no segundo tempo, o que nós tivemos no segundo tempo da partida? Tivemos no primeiro tempo da partida a melhor equipe atuando no Campeonato Brasileiro disparado. E merece todo o nosso parabéns aí, as felicitações, porque jogou muita bola. Mas no segundo tempo, tivemos uma equipe ainda melhor. No segundo tempo, tivemos uma equipe que superou a do primeiro tempo. E nesse segundo tempo, foi a melhor equipe do futebol brasileiro 2023. Disparado, gente. A melhor. Tem pra ninguém. A melhor. Mas por que, Josa Novaes, que isso aconteceu? Como é que isso se configurou na partida? É justamente disso que eu vou traçar com vocês aqui em termos de análise e comentário. Só antes disso, chamar sua atenção para o fato de que este vídeo aqui tem o patrocínio da OneXBet, tá? Para você que curte aí uma aposta esportiva, evidentemente. Por que eu recomendo essa casa de aposta? Porque ela é diferenciada, ela é confiável, a mais confiável do mundo, segundo pesquisas no Reino Unido, na França, na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, né? Também por ser um gigante que trata você de fato como um consumidor, te respeita como consumidor e não apenas como um mero apostador qualquer, né? A OneXBet é de fato muito diferenciada. E além de tudo tem um tratamento ali com você de muito respeito, né? Não fica suspendendo mercados nos acréscimos dos jogos. Se você já conhece, já está inscrito usando o nosso link, beleza. Use e abuse de apostar pela OneXBet. Se você não conhece, use o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Cadastre-se lá por gentileza. Mas
coloque lá o código promocional Manchejosa, que ele vai identificar para você por que você chegou lá no canal. E eles vão continuar ajudando o meu trabalho aqui. E eu preciso, gente. O meu canal está precisando de vocês, palmeirenses. Vocês que sempre deram muita força aqui para o meu trabalho. Vocês, palmeirenses, e torcedores de outras equipes que estão no vídeo. Mas vocês, palmeirenses, preciso muito da força de vocês aí. Você gosta de apostar? Dá essa força aqui pro meu canal, tá bom? Além disso, vou pedir para você também que não é inscrito no canal para se inscrever. É muito importante aqui para o meu trabalho, tá? Então, fechando parênteses, e antes de falar do jogo, eu quero só fazer uma outra observação para vocês. Porque eu ainda não falei do jogo e estou falando somente agora. Porque essa partida merecia um comentário, merecia uma análise, merecia um vídeo imediatamente após o seu término. Só que eu tive problemas aqui técnicos, meus amigos. Eu tinha feito um vídeo no canal que foi publicado um pouco antes, né? E aí depois, quando teve esse jogo do Palmeiras, eu tive problemas técnicos aqui, não consegui elaborar um vídeo. Esses problemas foram resolvidos apenas no dia de hoje, né? Agora há pouco, inclusive. Ah, mas entrou um vídeo no canal, tal. Já estava gravado. Vocês vão reparar no vídeo que eu estou, inclusive, vestindo uma roupa diferente. Você vai ver que a luz é diferente também, um pouco diferente. Enfim, o vídeo foi gravado ontem e entrou no canal apenas no dia de hoje pela manhã. Porque eu preciso falar isso para vocês, porque para mim é muito descortês, é deselegante. Um canal como o meu, com o perfil que tem o meu canal, inclusive com muita atenção ao Palmeiras, né, e ao Botafogo, mas neste caso, acho que muito mais especialmente ao Palmeiras por causa do que fez o Palmeiras em campo, eu não fazer uma análise do que foi essa partida. Seria desrespeito ao Palmeiras, entende? Então, estamos aqui para falar dessa vitória agora. Peço perdão a vocês pela demora, mas estamos aqui e isso é o que importa, ok? Segundo tempo, como eu disse para vocês, tivemos ali a melhor equipe atuando no futebol brasileiro. Ah, mas não é aquele Palmeiras engessado? Não, aquele Palmeiras engessado não estava em campo. É o Palmeiras do Breno Lopes, é o Palmeiras do Luan, é o Palmeiras de muitas coisas esquisitas, gente. É o Palmeiras das contradições. É o Palmeiras que pode estar detonando aí, mas sabe, pode estar detonado, pode ter a gestão da leira, pode ter um monte de coisa. Mas tem algo nesse Palmeiras que foi construído que o Palmeiras não perde. A sua competitividade. Quando essa competitividade está muito ferida, se ela não tiver morta, ela vai aparecer novamente. É como se fosse uma fênix, lá das cinzas, né? Ela aparece novamente. Então é muito importante, né, que o Palmeiras seja completamente derrotado, porque enquanto isso não acontecer, ele sempre vai estar presente para incomodar. O Palmeiras tem isso, o Palmeiras construiu isso daí. E essa construção desse Palmeiras veio da construção de um Palmeiras via Paulo Nobre, né, que acaba se conectando com a construção da equipe em campo via Abel Ferreira. E é isso que está acontecendo. Porque, veja, o Abel, ele está bancando muita teimosia aí. Mas o Abel, gente, ele está se configurando como um técnico que, quando se mostra teimoso, ele se mostra um teimoso que a gente precisa e deve respeitar. Quando o técnico é teimoso, como o Rogério Ceni, por exemplo, que a teimosia do Rogério Ceni geralmente estraga a sua equipe. A teimosia do Abel necessariamente não estraga a equipe. Mas por que isso acontece? Porque ele é diferente. Ele é diferente. Ele é chato às vezes, ele tem erros que nunca corrige, como aquela questão, por exemplo, da arbitragem, que muitas vezes ele é expulso. Ele protege muito Barros, a gestão da leira, mas ele é um baita treinador. E por que é relevante e importante falar isso neste momento? Porque foi o Abel, o cara da virada. O Abel foi o técnico, na verdade, foi a grande personagem, na verdade, dessa virada do Palmeiras. O Abel Ferreira. E vou dizer mais para vocês. O mais espantoso de tudo foi que o Abel muda o Palmeiras sem mudar a equipe. E mais interessante nisso aí, quando termina o primeiro tempo, de cada 10 palmeirenses, provavelmente 90 desses 10 aí, né? 1.200 desses 10 aí, estavam só detonando o Palmeiras, inclusive o Abel Ferreira. E sinceramente, aqueles que estavam fazendo isso, estavam fazendo com muita legitimidade, estavam corretos, porque o que a gente viu do Palmeiras foi um negócio assim, chegou a ser nefasto. O Palmeiras tinha ali um miolo, né? Um miolo completamente aberto no meio de campo. O Palmeiras entrou no encaixe de marcação no Botafogo, marcação homem a homem, né? Completamente eficiente. O Botafogo deixa de lado o lado do campo, não quer jogar. Por que quer marcar o Palmeiras? O Botafogo entendeu que precisava fechar as laterais para tirar do Palmeiras esse jogo rápido pelo lado do campo. E aí o que acontece? Quando tivermos a oportunidade, tivermos a bola, a gente vai tentar fazer esse contragolpe, notadamente pelo próprio centro do campo.
Por quê? Porque se a gente leva esse jogo pelo centro do campo, a gente evita com que esses laterais subam e deixe o lado do campo, as laterais descobertas. Então o Botafogo, nesse sentido, ele foi extremamente minimalista, né? Ele cedeu a bola para o Palmeiras, sabendo da dificuldade que o Palmeiras provavelmente teria e teve no primeiro tempo para jogar, né? Uma equipe sem criatividade, notadamente no meio de campo, né? E aí apostou no jogo mínimo, né? Em ações mínimas, marcar de uma forma absurda, né? E jogar, sobretudo, né? No contragolpe e especialmente pelo corredor central, porque ali no corredor central tinha um problema. O Botafogo tinha um jogador que estava destruindo o Palmeiras, que era o Tiquinho Soares, com e sem a bola. Porque nessa marcação aí, né, os zagueiros do Palmeiras, o Gomes às vezes virava meio campista atrás do Tiquinho. E o Luan, gente, também, quando ele via aquele espaço, ele via, por exemplo, a superioridade qualitativa que o Tiquinho colocava sobre o Gomes, o Luan também saía do espaço tentando ajudar e a coisa ficava pavorosa. Às vezes era o contrário, às vezes mudava o encaixe, né, e era o Luan que ia pra cima do Gomes, do Tiquinho, e o Gomes ficava sem função, e às vezes sem função ele tentava praticar a mesma função que o Luan praticava quando era o contrário. Uma coisa horrorosa. O Tiquinho comandou esses dois zagueiros do Palmeiras, comandou essa zaga do Palmeiras. O Tiquinho gerou um espaço ali que era por onde os jogadores do Botafogo percorriam especialmente. Claro, a gente viu ali, por exemplo, que o Botafogo às vezes saía por uma espécie de corredor virtual, né, entre o corredor lateral e o corredor central, mas a questão axial aí era o Botafogo destruir no primeiro tempo o Palmeiras pelo centro do campo, local em que não havia marcação. Ok? O que faz o Abel? O Abel no segundo tempo, ele simplesmente muda o posicionamento do Luan. Ele manda o Luan para frente, ele não tira o Luan, ao contrário do que todo mundo queria. Ele não tira o Breno Lopes, que aliás não foi mal na partida. Ele coloca o Luan um pouco mais à frente. E aí quando o Luan vai para frente, o Palmeiras começa a ganhar superioridade de qualidade no meio de campo e também numérica em muitos aspectos. Por quê? Porque o Botafogo também tem problema de criatividade no meio de campo. Também não está conseguindo ter ideias naquele setor. E também o Botafogo é um time que precisa muito que os seus volantes consigam gerar a criatividade, gerar a criação de jogo, ter as suas ideias ali funcionando, se transformando em jogadas, porque o Carlos Eduardo não está conseguindo fazer isso, porque no meio de campo ninguém consegue, por exemplo, ser o cara da criação. Quando o Luan vai para aquele lugar ali, para aquele setor do campo, o Palmeiras ganha qualidade, né? Tanto de qualidade como também numérica. E vou dizer mais para você, de repente se fosse um outro jogador ali, né, também seria a mesma coisa. Uma questão que a gente pode aí colocar para o Abel Abel, alguns jogadores que estão, na verdade, ganhando muita confiança de você, e aí, portanto, não tem como, às vezes, o cara não melhorar um pouco, também poderia, esse trabalho também poderia ser feito com outros jogadores. Mas, meu amigo, depois de uma vitória dessa, você vai falar o quê do Abel Ferreira, meu irmão? Deixa o Abel em paz. Deixa ele com o Luan, com o Breno Lopes, com quem ele quiser. Porque o cara é diferenciado. E o Botafogo desapareceu no segundo tempo. Primeiro com essa mudança tática, outras mudanças vão acontecendo, mas aí muito mais mínimas, né? O Botafogo não sabe mais o que fazer, e aí o Botafogo sente, quando o Botafogo ele vai, na verdade, ele não consegue mais ter esse trabalho por dentro, né? Essa saída por dentro, o Botafogo fica sem ação. E aí faltou técnico para o Botafogo para mudar a equipe, mudar inclusive a forma da equipe jogar, mudar talvez com os jogadores, né? Uma mudança de qualidade que pudesse fazer com que o Botafogo apresentasse reação ao Palmeiras. O Botafogo, impressionante, como o Botafogo se destruiu no segundo tempo. Como essa primeira alteração do Abel fez com que... Porque aí, na verdade, muitos jogadores ganham também, ganham muito mais relevância. O Breno Lopes passa a jogar muita bola, o Palmeiras tem aproximação entre os jogadores ali, o Palmeiras passa a ter um controle total ali do terço final. Né? Um controle que vai do meio de campo ao terço final. Então, na verdade, assim, Hendrick melhora, o Breno Lopes melhora, o Lopes que entra depois, né, o guarda dele também entrou muito bem, né? Enfim, a gente precisa, na verdade, dizer, teve jogador do Palmeiras que não foi bem, Rios foi muito mal, né? O Luan, né, a questão do Luan foi muito mais tática, mas nós não podemos falar, por exemplo, que o Luan jogou muito bem, jogou bem. Na minha opinião, não. Agora, é aquela coisa que eu sempre falo, às vezes o jogador, ele não aparece tanto, mas ele conecta ações da equipe, foi o que fez o Luan. O que o Palmeiras fez, gente, foi um tapa na cara do Botafogo, das aspirações do Botafogo de ser campeão. O Palmeiras mostrou que está vivo na competição, gente, e que pode ficar com esse título. Foi impressionante, foi sensacional, foi fantástico. Foi assim, foi um presente de futebol para os torcedores em geral. Foi maravilhoso, gente. E honrou demais, assim, esses jogadores. O Palmeiras ontem
a torcida palmeirense, os desejos da torcida palmeirense e a camisa desse grande clube que é o Verdão. O que o Palmeiras fez em campo foi um negócio assim, para tirar o chapéu. E mais uma vez, pra gente decretar aqui de forma obrigatória ou não, o Palmeiras tem algo de diferente ali. E esse algo de diferente se materializa sobretudo no seu treinador. Ele pode ser o que for, mas é um grande conhecedor de futebol. Ele é diferenciado. É o cara que, quando teima, é aquele cara que, mesmo exagerando às vezes nas teimosias, nós precisamos respeitar. Talvez seja o único teimoso que, com as suas teimosias, com as suas esquisitices de vez em quando, ele consegue ser diferente e consegue fazer sua equipe ser vitoriosa. Algo que outros teimosos aqui no futebol brasileiro não conseguem. É isso.